Ah, a internet dos anos 2000. Um verdadeiro velho oeste para a criatividade, especialmente para a animação. Tudo graças ao Adobe Flash, um software de animação fácil de usar e extremamente acessível, sendo graças a ele que vários animadores começaram a criar seus desenhos. Uns envelheceram bem, outros envelheceram como leite, outros conseguiram se readaptar e outros... Mas e se eu te contasse sobre um site dessa época, que não apenas envelheceu incrivelmente bem, sendo considerado por muitos como um clássico amado, mas também que era bem à frente do seu tempo? Oh, hello. Welcome to Homestar10.net. It's .com. Oh, right. Homestar10.net. It's .com. Cut. Homestarrunner.com é um site único, com personagens e conteúdo próprio, que marcou a internet dos anos 2000 pela sua criatividade. E para iniciar nossa jornada, eu gostaria de contar a história por trás desse site, pois foi uma das coisas que me fez amá-lo. Tudo começou em 1996, quando os amigos Mike Chapman e Craig Zobel estavam em uma livraria e, por zoeira, eles decidiram dar uma olhada na seção de livros infantis, para então fazer a incrível descoberta de que a maioria deles era uma grande porcaria, com historinhas bobinhas e muitas vezes sem sentido. Então, como uma piada interna, eles decidiram escrever um livro infantil zoando esse tipo de literatura, sendo que ele teria o tema de esportes porque na época estavam ocorrendo as Olimpíadas em Atlanta. O livro se chamava O Corredor Homestar entra no concurso do homem mais forte do mundo. A história era bem simples. Um dia o Corredor Homestar, uma criatura atlética sem braços e com duas longas pernas, é convidado pelo seu melhor amigo Pompom, um homem balão, a entrar com ele no concurso do homem mais forte do mundo, no qual ele aceita e treinou excessivamente. Chegando lá, eles são afrontados por um lutador mascarado chamado Strong Bad, ao lado de seu ajudante, o Trapaça, que ajuda o vilão a trapacear a competição sabotando os outros competidores. Entretanto, Homestar, ao perceber a Trapaça, abre mão de sua vitória para desmascará-la, o que faz Strong Bad perder e Pompom ganhar. Porém, pelo seu ato heróico, Pompom divide o troféu com seu amigo. Por muito tempo, o personagem ficou como apenas isso, uma piada interna, tanto que o livro nunca foi publicado, apenas distribuído para amigos e familiares, sendo que o máximo que tinha depois disso era um rascunho de um segundo livro não lançado. Porém, ele já demonstrava interesse em animar os personagens, pois com o presente de Natal, eles fizeram parte de uma animação no Mario Paint. Mas em 1999, Mike e seu irmão Matt Chapman, ambos designers gráficos, decidiram se unir e levar essa piada interna para mais além, produzindo uma série de desenhos animados feitos no Adobe Flash, sendo hospedados em um site. E no dia 1º de janeiro do ano 2000, estreou a página Homestarrunner.com. Como é de se esperar, o site no seu início era bem simples, sendo que a estrutura dele é bem similar ao Newgrounds, onde no mesmo lugar há jogos e desenhos animados. Porém, uma das coisas que tornaria esse site especial é que a linha do que é considerado jogo e vídeo é quebrada. Entretanto, como isso era ainda o começo, as coisas eram mais rudimentares e experimentais. With Marzipan's Radish, we're gonna win the competition! Felizmente, após achar um espaço confortável, o site evoluiu, assim como seus personagens. E por falar nisso, vamos começar a falar deles, pois não tem como falar dos Tunes. sem falar dos Characters. Oh, hello. Greetings, one and everyone. Welcome to me, Homestar. One. Inicialmente, as animações teriam a mesma vibe de um livro infantil zoado, com Homestar e Strong Bad tentando vencer um ao outro em várias competições. Entretanto, os irmãos rapidamente abandonaram esse conceito, já que ele ficaria velho muito rápido. Ao invés disso, eles se focaram em histórias que davam ênfase à personalidade dos personagens, personagens com S bem grande, pois o desenho tem 12 personagens no elenco principal, sendo que a maior parte deles são dublados pelo Matt, que vão desde um rei que surpreendentemente não morreu considerando o que e o quanto ele come. Whoa, nice white! What, you got some hiccups? Nope. Those, my friend, are heart attacks.
Um vendedor que muitas vezes pode ser meio suspeito. This is the black market, man! So wait a minute. Your shady bootleg operation peddles quality goods, while your legal storefront sells dangerous crap? Exactly! I got a reputation to uphold! Um treinador que tem uma psique que deixaria Freud com uma crise existencial daquelas. No, I'm not alone. Yes, this phone is plugged in. Oh, crackles. I forgot to pay my bills again this year. Uma hippie dublada pela esposa de Mike, cujo relacionamento com o protagonista é desfuncional. That's sweet. Are you making me homemade donuts for the 16th anniversary of our 17th breakup? E até mesmo um catacaca. Here we have a well glimpse of the Poopsmith in his natural habitat. Porém, o desenho é tão surreal e meta que qualquer coisa é ou pode se tornar um personagem. Seja um pequeno erro de soletração até um literal efeito sonoro. Ah, what fun! But that's not even the real get-off noise. That's just his cousin, Share Scoot. Por causa disso, existem muitas subséries para assistir. Entretanto, mais da metade dessas coisas e a popularidade desse site em primeiro lugar se deve a apenas um carinha, sendo por causa dele que conheci esse estranho universo. Apesar de Homestar ser o mascote do site, ele está longe de ser a estrela do mesmo, sendo que esse título vai para seu suposto rival, Strong Bad. Hello, and welcome to I'm a Big Moron Who Can't Remember His Lines.com. No, seriously, I'm Strong Bad, and you don't know it yet, but I'm the reason you're here. It's true. Eu conheci esse personagem pela primeira vez em um jogo chamado Noite de Poker no Inventário, um jogo da Telltale que reunia personagens de várias séries diferentes, porque aparentemente é isso que você faz quando você cria um jogo crossover. Coloca eles pra lutar? Nah! Coloque todos os personagens curtos pra jogar poker enquanto batem papo de bar. That's like Hollywood magic, right? No, but that was a nickname of mine in college. Really? No, I never went to college. O motivo dele estar aqui é que em 2008 a Telltale criou um jogo chamado Strong Bad's cool game for attractive people. que é baseado no site, pra tu ver o impacto dele. Mas é claro que todo esse sucesso não saiu do nada, sendo que tudo começou com um bloco do site chamado Strong Bad Emails, ou os B-mails abreviado. Nesse bloco, o Strong Bad respondia e-mails de uma maneira grossa e muitas vezes sarcástica. Hey, my name is Great Looking Girl, Strong Bad. I she be your girlfriend. Hey, my name is Strong Bad, Great Looking Girl. I he be your boyfriend. Sendo que inicialmente os desenhos desse bloco duravam apenas 1 minuto, mas com o tempo, devido à sua popularidade, eles começaram a ficar cada vez maiores, indo até mais ou menos 8 minutos. Mas o que torna essa série tão especial? Bom, acontece que esses e-mails são de pessoas de verdade. Na sua época de ouro, a cada semana os criadores escolhiam um e-mail e faziam uma animação baseada nele, sendo que muitos assuntos desses e-mails não apenas viraram personagens recorrentes, mas também eram referenciados constantemente. Look, Fahugwagas. Can I just call you Fahugwagas? Say come on, Fahugwagas. Say come on, Fahugwagas. Everybody to the limit, everybody to the limit, everybody come on, Fahugwagas. Eu sei que para muitos assistido não é nada demais, afinal personagens falando com o público são extremamente comuns nos dias de hoje. Porém, é importante lembrar que esses eram os anos 2000, e esse tipo de interação era algo bem comum, sendo que mais tarde isso influenciou outras webséries, como por exemplo Batalha pela Ilha dos Sonhos, onde os comentários do YouTube são o que elimina os personagens da competição. Na verdade, acho que esse é um dos maiores motivos de Homestar Runner ser tão lembrado e revolucionário: a sua interatividade. Nos desenhos, essa interatividade continua, indo desde pequenas coisas como alterar o contraste da tela, quero ver enxergar alguma coisa agora, até os famosos easter eggs, que geralmente são pequenas imagens que aparecem ao clicar em palavras específicas na tela, ou cenas extras que aparecem após clicar em alguma coisa no final de cada episódio, às vezes até no meio se você tiver uma mira de um sniper. A maioria desses segredos envolvem em só clicar em uma coisa, porém muitas vezes eles são muito mais escondidos, sendo que meu favorito é o Segredos que Guardo. Não só porque ele é muito escondido, mas também porque ele envolve um dos meus personagens favoritos, o Strong Sad. No e-mail Depressio, Strong Bad diz que seu irmão Strong Sad tem um e-mail, sendo que você pode insultá-lo por lá. Ao enviar uma mensagem para esse e-mail, você receberia uma mensagem automática que te enviaria um link para uma animação secreta, que é uma caixa embaixo da cama do personagem, que revela que nem sempre os irmãos eram brigados e que Strong Bad não vivia o atormentando o tempo todo.
Há uma maneira mais complexa ainda de conseguir esse segredo. No final do USB Mail, o website, clicando no link do site do Strongbad, você era redirecionado para o mesmo, que aliás é exatamente como a maioria dos blogs eram na época. E no final da página tem um botão que, se clicado, te mandaria para um blog chamado Os Lamentos de Strongset, que é do próprio personagem, sendo exatamente como você esperaria. Então é só clicar em nenhum no perfil dele que você era redirecionado para os segredos que guarda. Isso é um segredo ao nível ARG! Só que em vez de você procurar pistas em um site bugado por entidades malignas, você procura em um site bugado de um vilão mascarado e um blog de um emo com pés de elefante. I minored in holding on wide shots for too long. Como já dito anteriormente, o site também tem desde o seu princípio, sendo que eles no início faziam referências a brinquedos infantis clássicos e eram extremamente simples. She loves me! She loves me! She loves me! She loves me! Oh, she loves me not. Ah, ok! Mas depois daquela boa e velha atualização, eles passaram de pequenos passatempos para jogos mais complexos, sendo que a maioria é inspirada em jogos antigos, como jogos no estilo arcade, estilo Atari e até mesmo RPGs de texto. Você tem uma coisa que esse site é famoso, é pelo seu amor por tecnologias antigas, mesmo que ultrapassadas para a época. Welcome to Windows 98. Why are you still using Windows 98? What is wrong with you? Stop buying computers from thrift stores, man! Mas dentre os diversos jogos que tem aqui, existem dois que se destacam, sendo eles o Steam Command 2016 e Jornada do Camponês. Em Steam Command 2016, você controla Steam Command, a versão anime do Strongbad. Are you asking for a challenge? Yes, sir. Um jogo de plataforma no estilo Mega Man, tendo um charme único e criativo, sendo que no final do ano 2000, após ficar 15 anos de descontinuação, sua fase final foi lançada, sendo ela não apenas um cartão de despedida do jogo, mas também do Adobe Flash. Mas isso fica para mais tarde. Já a Jornada do Camponês é um RPG sobre um camponês que teve sua casa queimadorada pelo Trogdors, the Burninator. um dragão que surgiu desse site e virou meme na época, e agora deve entrar na sua caverna para matá-lo. Entretanto, o guarda da caverna diz que para você entrar, deve provar que é um verdadeiro camponês, o que significa que você deve se vestir como um camponês, cheirar como um camponês e pegar fogo como um camponês. Para realizar as ações do jogo, você deve digitá-las, pois isso é um RPG de texto, mas ao contrário do jogo Homem Masmorra, esse aqui tem Good graphics! Esse jogo também inspirou algo que foi histórico para o site, por bem ou por mal. No dia 6 de fevereiro de 2005, no intervalo do Super Bowl, os irmãos lançaram no site um trailer falso de um filme do próprio jogo, sendo ele tão épico, mas tão épico, que crashou o site inteiro, pois o arquivo, mesmo convertido em Flash, era pesado demais para a internet da época. Eles conseguiram consertar isso depois, mas o mais curioso é que isso tudo aconteceu uma semana antes do YouTube sequer ser lançado, sendo que o arquivo consertado ainda assim tinha uma qualidade maior que a dos vídeos que o YouTube aguentava na época. That's cool. Homestar Runner foi um pioneiro na internet, mas o mais impressionante mesmo são seus criadores, que surpreenderam todos, inclusive eles mesmos, com o sucesso do site, especialmente porque eles não faziam propaganda em lugar nenhum. O único jeito de você saber da existência dele era de boca para boca, e de alguma forma eles conseguiram sustentar com isso, ganhando dinheiro apenas com os produtos da série, em uma época em que isso era apenas um sonho. Até hoje é bem difícil acreditar que um produto que surgiu de uma piada interna chegaria tão longe, conquistando coisas como conhecer e fazer um videoclipe para a banda The Might Be Giants, ter sua música transformada em um meme e ir para o Guitar Hero, e ter um jogo pela Telltale Games, enquanto continua a ter um charme atemporal. Pelo menos por um tempo. Acontece que teve uma época, por volta de 2009 e 2013, em que o site entrou em um hiatus, sem atualizações frequentes ou novos desenhos semanais, apenas pequenas coisas aqui e ali, o que deixou muitos chateados. O motivo disso é que em 2009, Matt teve sua segunda filha, não tendo tempo para trabalhar no site. Além de ter se mudado para Los Angeles para trabalhar em shows como Yoga Bagaba, The Aquabet Super Show, Yeah! We got it! Finally we can go out on tour! e Gravity Falls. There are some who call me Melmando,
This is because Mormando is money. Se mudou para a Geórgia junto de seu irmão apenas em 2014. Mike e Miss Palmer também tiveram uma filha, mas não consegui encontrar muita informação do que eles fizeram nesse meio tempo. Mas descobri que Miss Palmer lançou um documentário em 2014 chamado D'Artagnan é o Campeão, com Mike e Craig sendo produtores executivos. So it was no surprise at all when I decided to make a rescue horse movie. And here's the horse. His name's D'Artagnan. Atualmente, mesmo com a banda reunida de novo, o Sarge não tem mais tanta fama que ele era na época. O que não é necessariamente ruim, já que a fanbase continua bem ativa. E mesmo que não com a mesma frequência, vira e mexe os criadores colocam alguma coisa lá, ou no canal no YouTube. Porém, o maior problema não está no site nem nos fãs, mas na plataforma, já que o site foi feito em Flash, que em 2020 foi descontinuado. Haven't you heard? Flash is dying! Oh, well good. I'm a way better runner than that guy anyways. A boa notícia é que o Ruffle, o emulador de Flash, dá conta do recado, mas mesmo assim não é perfeito, já que algumas coisas não funcionam ou estão bugadas. Woohoo, check it out. I'm vulnerable and should be updated. Hey, that sounds like my dating profile. Não conhecia o site na época, apenas 2 ou 3 anos atrás, mas mesmo assim, ele me encantou com seu carisma. Believe it or not, I'm walking the wild. I never thought I could trick or treat. Sua bizarrice. Bro, baby. E reconheço o quão importante ele era, especialmente numa época mais simples da internet. Everybody, la-di-da-di-da. I should have done this like a million years ago.